a Deus pelo Ministério Batista da Última Hora, onde eu me formei, onde eu cresci, onde eu conheci Cristo. Só gratidão. Fico muito feliz pelo convite da pastora Amanda e do pastor Luciano. Confesso estar muito honrado, coração muito grato. E eu não tenho nada para falar, se não for falar de mim, da transformação que Cristo fez na minha vida, na vida da minha família, desde quando há 9 anos atrás eu conheci o ministério e foi transformador. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem suas lutas, todo mundo tem suas guerras interiores. Fato é, todo mundo tem as suas adversidades. Mas quando a gente tem Cristo e a gente tem uma palavra declarada sobre as nossas vidas, a gente crê e tem a fé que no final vai dar tudo certo. E eu não sou diferente de vocês. Esse ano passado eu tive muitos desafios. Desafios esses que eu nunca presenciei. Já estou indo para 45 anos de idade e a gente nunca sabe demais e todo dia vai aprender uma coisa nova, né? E acredite, meu irmão, com toda propriedade eu venho falar para vocês. A única coisa que a gente tem é Cristo. Tem situações que o dinheiro não resolve, seu network, seu conhecimento não resolve, sua profissão, seu doutorado, seja lá qual seja a sua influência, não vai resolver de nada. Todas as situações é Cristo. E eu tenho comigo uma palavra declarada quando eu era garoto, numa igreja como essa, abençoada, fervorosa. Aleluia. E eu tive uma palavra sobre a minha vida aqui em Jeremias 1,19, diz assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. E essa palavra eu carrego comigo em toda a minha vida, em toda a minha juventude, tudo agora que eu tenho construído com minha família, para onde eu for, eu carrego comigo no meu coração. Tem situações que você não vai saber o que fazer, tem situações que você não vai saber como agir, e a maioria são sempre, né? Você nunca vai saber o dia de amanhã. O dia de amanhã nos prega surpresa. Tem dia de vitória, tem dia de batalha, mas nós somos separados. Nós somos uns filhos queridos e sabemos quem é o nosso Pai. Nós sabemos quem nos protege, quem nos guarda, e nós sabemos que no final, apesar de doer tanto, apesar de machucar e deixar cicatrizes, apesar de doer e ser doloroso, no final você sabe que vai dar certo. E é isso que nos dá força, é isso que nos dá alimento e nos dá coragem para amanhecer e enfrentar mais um dia. Então valoriza a essência, a simplicidade, valoriza a palavra de Deus que está derramada sobre a sua vida. Valoriza aquele que está do seu lado, valoriza aquele que está te abençoando com oração, te abençoando com abraço, te abençoando com conforto, porque vou te falar, tem hora que a única coisa que você precisa na vida é um abraço de alguém querido que te ama de verdade. Eu agradeço essa igreja e vocês são muito abençoados pela vida desse casal, desses pastores, porque eu falo com todo conhecimento. E esses pastores amam essa casa, neste lugar. E que vocês sejam muito abençoados através da vida deles. Amém? Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Igreja, se coloque de pé sobre os pés em nome de Jesus. Amém. Vamos orar aqui. A pregadora da noite vai trazer a mensagem do altar, do céu, do trono da graça do Senhor. Estenda suas mãos sem ir se contendo. Vamos orar. Senhor, meu Deus, eterno Pai, eu coloco a vida da tua serva na tua presença. Pai, que o Senhor venha usá-la como instrumento, com autoridade. Pai, que eu sei que há um tempo, meu Pai, que ela não prega a tua palavra, mas que o Senhor venha derramar uma graça, uma unção sobrenatural, porque quando foi construído o templo novamente, o templo era de ouro, depois Senhor, o templo era de madeira, para mostrar para o povo que o importante não era o templo, o importante era a presença que estava no templo. E a tua palavra vai dizer que a glória da primeira
primeira casa, da segunda casa será maior do que a primeira. Que a unção do teu Espírito venha descer sobre ela, que ela venha falar aquilo que o Senhor colocou no coração dela, Senhor. Eu não sei, mas eu sinto uma graça, uma unção sobrenatural vindo do altar de Deus, porque há uma vontade, há um desejo ardente no peito dela de pregoar as nações, de pregoar o teu evangelho, uma sede, uma fome da tua palavra. Que isso nunca venha se apagar do coração dela. Pai, eu coloco a vida dela na tua presença. Usa ela, seja com ela. Tira toda a retaliação, toda a aflição maligna, caia por terra. Eu abençoo a casa, abençoo a família, abençoo o casamento, os filhos. Eu abençoo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a glória do Senhor venha ser sobre ela neste altar, e que ela venha pregoar aquilo que o Senhor colocou e projetou sobre ela neste lugar. Assim eu oro, assim eu glorifico o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Gostaria de começar agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, retornar depois de 2 anos, né, que nós estamos afastados. Gostaria de agradecer o convite da pastora Amanda, do pastor Luciano, o carinho de vocês, a oportunidade, em nome de Jesus. Irmãos, quando eu vou pregar, eu primeiro sou ministrada. Aleluia! Funciona assim: primeiro o Senhor fala comigo, eu absorvo a palavra e posteriormente eu trago a igreja. Amém? Hoje eu escolhi uma pessoa muito especial da Bíblia para poder falar com os irmãos, para trazer a vocês, para trazer a nós a mensagem da noite, que é Esther. A minha filha chama Esther, então para escolher o nome dela eu precisei avaliar a história de várias mulheres da Bíblia para ver qual nome se adequaria melhor à minha filha, o que eu profetizaria sobre a vida dela desde o meu ventre. O que eu escolheria e qual caminho eu escolheria para ela vivenciar. E vendo a história de Esther, eu falei: é ela, é essa mulher que eu quero que a minha filha seja. É esse tipo de palavra, é esse tipo de atitude que eu quero que a minha filha tenha. Então eu peço que a igreja abra em Esther, capítulo 4, versículo 12. Amém? Esther, capítulo 4, versículo 12. Amém? A palavra do Senhor, ela vem nos dizer: e fizeram saber a Mordoqueu as palavras de Esther. Então disse Mordoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os judeus, porque se todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como se chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém? Podem se sentar. Como eu disse a vocês, quando estou preparando uma palavra, eu gosto
sempre de ter um esboço do que eu preparei para poder trazer à igreja, do que o Senhor antes ministrou no meu coração, porque quando a gente vai ministrar a palavra, a gente vai preparando, o Senhor vai trazendo frases, verdades, direcionamentos. Eu gosto sempre de anotar, porque muitas vezes quando estamos aqui, a graça do Senhor é tão grande que a gente às vezes não consegue se lembrar daquilo que a gente anotou como referência. Eu trago hoje a vida de Esther. Quem foi Esther? A Esther era uma moça que, além de linda por fora, ela era bela por dentro. Ela era uma mulher obediente, ela era uma mulher corajosa, ela era uma mulher destemida, ela era uma mulher simples, ela era uma mulher que, além de tudo, ela era obediente. Ela se alegrava com as coisas do Senhor. Se nós formos olhar no livro de Esther, nós vamos perceber que o nome de Deus, o Deus, ele não é mencionado. E é algo interessante para a gente refletir. Como que na Bíblia tem um livro onde Deus não é mencionado? Porém, nós vamos perceber que mesmo não havendo menção a Deus, a presença dele a todo instante é real, ela é palpável, ela é percebida, ela é nítida. Na história de Esther, Esther era uma moça simples. Ela vivia como uma judeia normal, uma vida pacata, tranquila. Porém, a gente vai perceber que no decorrer da história de Esther, o trono de rainha tem uma oportunidade. E o rei, naquele momento, ele pede que todas as mulheres virgens fossem reunidas, para que ele pudesse escolher a mulher que fosse mais adequada para a posição de nova rainha. Uma mulher que tivesse virtudes. Naquele momento, Esther ela é uma das mulheres separadas pelo Senhor, para que pudesse estar na presença do rei e pudesse passar pelo crivo dele, pela escolha dele. E nós vamos perceber que Esther, ela não é colocada como rainha da noite para o dia. Há uma preparação, há um processo, há toda uma trajetória a ser percorrida para que ela possa estar apta a se tornar rainha. E assim é na nossa vida, irmãos. Às vezes nós estamos num processo onde a gente não consegue entender o que está acontecendo. Por que nós estamos vivendo tal situação? Por que aquilo está acontecendo comigo? Quantos de nós já não questionamos? Por que isso? Qual situação é essa? E assim é o processo que a gente passa nas nossas vidas. A gente está numa situação onde a gente muitas vezes não compreende o que está acontecendo. A gente não sabe por que está vivendo aquela situação. Mas a mão do Senhor está estendida sobre nós. A mão do Senhor está estendida sobre nós. A Esther, quando ela está na situação para ser escolhida, ela passa pela essa preparação, perfume, embelezamento, o tratamento para como ser uma rainha, e ela se apresenta ao rei. No capítulo 2 nós vamos ver que Esther, ela se apresenta ao rei, e o rei se encanta com Esther. E o rei se encantou com Esther não só pela beleza física que ela tinha, mas pelo favor e a graça de Deus que havia na vida dela. Quantos de nós não precisamos buscar pela graça e pelo favor de Deus nas nossas vidas? Existe uma diferença quando nós temos a unção do Senhor conosco. Existe uma diferença quando a graça é derramada sobre nós. Existe uma diferença quando eu vivo sob o favor de Deus. Nós somos notados de forma diferente, nós somos vistos como pessoas diferentes. Ah, você é diferente porque você é crente, porque você é evangélico? Não, eu sou diferente porque eu sirvo a um Deus maravilhoso, porque o favor dele está sobre a minha vida. Se nós formos olhar na Bíblia, não existe denominação para ser crente, para ser confiante no Senhor. Não existe religião determinada, existe comportamento determinado. Nós vamos ver que na palavra do Senhor não fala que vai ser salvo aquele que é evangélico, aquele que é crente, mas fala que vai ser salvo aquele que
aceitar a Jesus como seu único Salvador. Que a gente possa se despir um pouco dessas convicções humanas, dessa religiosidade que infelizmente nos impede de ver a palavra do Senhor da forma simples que ela é, da forma genuína, da forma verdadeira. O Senhor, Ele não nos pede nada além do nosso coração entregue a Ele, do nosso coração puro, verdadeiro, reto. O que nos corrompe muitas vezes, meus irmãos, é a religiosidade. É olhar muitas vezes o caminho do outro e esquecer do próprio. É ver a vida do vizinho e se preocupar que o vizinho está pecando, que o vizinho está fazendo, está deixando de fazer, quando na verdade o meu olhar tinha que ser: se aquele irmão está caindo, deixa que eu ore por ele, para que a força do Senhor venha a ser restabelecida em sua vida. Eu não sei porque o Senhor está ministrando essa palavra, porque não era nada disso que eu estava pretendendo falar, mas o Senhor pediu que assim eu dissesse, que nós pudéssemos nos preocupar muito mais com as nossas vidas, com a nossa forma de caminhar, com a nossa forma de viver, com a nossa forma de se relacionar com o Senhor, do que com o que o outro tem feito. O que vai nos salvar, o que vai nos levar ao trono do Senhor, não é o que o vizinho faz, mas é como eu tenho vivido. É como eu tenho visto o meu relacionamento com a palavra. É como eu tenho me dedicado ao Senhor. É como eu trato as pessoas. Nós vemos uma geração de pessoas cristãs que infelizmente não testemunham através de suas vidas o cristianismo, porque estão preocupadas demais com o pecado do outro do que com ver a palavra do Senhor. Nós precisamos entender que assim como Esther foi uma mulher obediente à palavra do Senhor, uma mulher que tinha relacionamento com o Pai, uma mulher que vivia sob a direção, que era ensinável, porque ela ouvia o seu primo, que no caso foi o seu pai que a cuidou, pai postiço, vamos dizer assim, que a criou porque ela era órfã. Ela ouvia ele com maior obediência. Quantos de nós não nos deixamos ser ensináveis? Quantos de nós achamos que já sabemos demais? E me desculpa, meus irmãos, tem 9 anos que eu sou convertida, 9 anos que eu estudo a palavra do Senhor, e se você me perguntar, eu ainda não sei nada. Porque nós vamos aprendendo diariamente. Nós vamos aprendendo com o relacionamento que nós vamos construindo com o Senhor. É com a intimidade que é gerada. É com a forma que nós vamos vendo o nosso irmão, o nosso caminhar. E assim foi com Esther. Esther, ela estava no auge. Ela estava na posição mais alta que tinha na época. Ela era uma rainha. Ela foi escolhida. Ela foi separada. O rei se afeiçoou dela. Dentre tantas, ele achou graça nela. Porque a força do Senhor, o favor dele estava na vida dela. Que a gente nessa noite possa orar pelo Senhor, pelo favor dele nas nossas vidas, pela graça dele sendo derramada sobre nós. Muitas pessoas às vezes se equivocam muito, se perdem, achando que graça é você poder fazer tudo o que você quer e assim ainda seremos salvos, e não funciona desta forma. A graça do Senhor, ela é derramada sim sobre as nossas vidas todos os dias. Ela está aberta para nós, ela é livre, ela é abundante. Porém eu preciso viver e buscar viver em santidade. Eu preciso ter a presença do Espírito Santo na minha vida, me guiando e me direcionando, para que eu possa sim usufruir desta graça com sabedoria e discernimento. Eu não posso dizer que eu vivo debaixo da graça do Senhor se eu ainda tenho comportamentos que são opostos ao que a vontade do Senhor nos diz. Porque a vontade do Senhor determina sobre as nossas vidas. Esther, ela estava no trono. E a gente vai olhar a história de Esther e a gente vai perceber que talvez o auge dessa história toda seja ela
E nós vamos perceber que não. Foi aí nesse momento que parece ser o fim, onde ela alcança o ápice do que ela poderia chegar, do que ela poderia fazer, da visibilidade que ela teria, é que a gente vai perceber que aquilo ali não era o fim, mas sim o começo. O começo de Deus, do propósito de Deus na vida de Esther. É onde nós vamos perceber que a história vai iniciar nesse momento que parece o fim. Quantas vezes nós estamos vivendo nas nossas vidas histórias que parecem fim, decretos que vêm para aparecer como se fosse morte, e o Senhor diz: não, aqui não, isso é só o começo do que eu tenho preparado para você. Irmãos, ano de 2025 para mim foi um ano extremamente difícil, um ano que eu tive que viver debaixo da graça do Senhor, do favor do Senhor, crendo, confiando e não ouvindo e nem vendo resultado de exames que decretavam um câncer na minha vida. Eu precisei receber o diagnóstico e para todos da minha família sorrir, porque todos receberam de forma como se fosse um decreto de morte na minha vida. Médicos que estão acostumados a receber esse tipo de diagnóstico, de passar para paciente, chorou quando me entregou o diagnóstico, e eu me mantive firme. Eu acho que eu fui um pouco Esther. Eu me mantive corajosa, porque quando a gente serve a um Deus que é fiel, a gente sabe que não existe decretos finais na nossa vida. A última palavra ela sempre vem do Senhor. É o Senhor que determina nas nossas vidas. É o Senhor que faz. Cada quimioterapia que eu precisei passar, eu passava com alegria. E eu falava: Senhor, isso aqui não vai me derrubar. Irmãos, não tive nenhum sintoma da quimioterapia. Nenhum. Eu não tive náusea, não vomitei. Meu cabelo, ele não caiu todo. O médico virou para mim e falou assim: você é a única paciente que chega no meu consultório que não está careca. Eu falei: isso é Deus. É a mão de Deus, é o favor de Deus sendo visto, testemunhado por aqueles que me cercavam. Isso, irmãos, é a gente ver Deus nas pequenas coisas. Às vezes a gente espera ver Deus em coisas grandiosas, em feitos grandiosos, quando na verdade Deus se manifesta no simples fato de nós acordarmos, de nós estarmos respirando, de nós estarmos vivos. Porque enquanto saúde nós temos, meus irmãos, a gente pode tudo. A gente tem força para ir, a gente tem coragem para caminhar, a gente tem um Deus que está à disposição de nós 24 horas. Que a gente possa, assim como eu aprendi no ano de 2025, que essa noite o Senhor possa derramar sobre cada um aqui presente essa percepção da vida. A vida, ela é muito mais do que a gente possa pensar. Valorizemos os momentos que a gente tem em família, que é o maior projeto de Deus nessa terra. Que a gente possa valorizar o simples, a comida na mesa, o poder comer, porque muitas vezes eu não tive vontade. Por muitas vezes a comida ela não me trazia uma coisa muito boa, muito satisfatória. E eu aprendi que até o comer é uma graça de Deus. Esse pequeno testemunho que eu trouxe para vocês é para que a gente possa linkar com a história de Esther e entender que muitas vezes nós recebemos decretos de morte na nossa vida, de situações que parecem ser o fim, de limitações, e a gente se entrega, a gente baixa a cabeça, a gente desanima, a gente prostra. Que a gente possa fazer como Esther fez. Recebeu o decreto de morte e a ordem que ela deu foi:
me ajudem em oração e jejum por 3 dias e 3 noites. Está difícil? Ore, jejue. Tem uma causa impossível? Ore, jejue. Está difícil, eu não estou aguentando, não estou suportando, estou cansado. Ore, jejue. O que nós temos, irmãos, de garantia nessa vida é o amor de Deus. E isso basta. Quando nós temos o Senhor dentro de nós, no nosso coração, nos direcionando e nos guiando, o amor dele é suficiente. Ele basta. E eu aprendi, na verdade, nesse período todo, onde eu fiquei afastada das minhas atividades, do que eu gostava de fazer. E eu sempre gostei muito de trazer a palavra do Senhor. E tinha 2 anos que eu não subia num altar para ministrar a palavra. E aí poderia pensar assim: se a irmã não está subindo no altar para ministrar a palavra, se ela não está servindo na igreja, ela não está servindo ao Senhor. Não é verdade? Muitos podem pensar dessa forma. Só que, irmãos, nós somos instrumentos de Deus aonde quer que nós estejamos. Nós somos instrumentos de Deus com o nosso testemunho de vida, para aquelas pessoas que nos cercam, para as pessoas que cruzam o nosso caminho. Eu posso usar as redes sociais, que é tão condenada, para levar a palavra de Deus para as pessoas que estão com sede da palavra. É isso que eu faço na minha rede social nos últimos tempos, é levar a palavra de Deus. E o quanto as pessoas estavam, como se diz, na expectativa por essa palavra. Eu não imaginava quantas pessoas gostavam de ouvir a palavra de Deus da forma que eu trago. O Senhor me mostrou que esse tempo que eu estive afastada, eu não deixei de levar a palavra de Deus, porque o meu testemunho de vida, ele surtia efeito em quem cruzava o meu caminho. Que a gente possa todos os dias entender que nós somos instrumentos do Senhor. Na nossa casa, na nossa família, no meio dos nossos amigos, no ambiente de trabalho, nas redes sociais, aonde quer que nós pisemos os nossos pés, o Senhor é conosco. O Senhor, ele está ali à disposição para levar o melhor para quem nos é visto. Quantas vezes nós deixamos de sermos instrumentos do Senhor? Quantas vezes a gente pensa que ser instrumento do Senhor é só servir dentro da igreja? É só se limitar a esse espaço. Esse espaço, meus irmãos, ele é muito pequeno, porque a obra do Senhor tem nessa terra. Eu sou servente do Senhor, eu sirvo ao Senhor com a minha vida. Todos os dias, a todo instante. Se eu deixo de fofocar, eu estou servindo ao Senhor. Se eu deixo de apontar o irmão, eu estou servindo ao Senhor. Se eu demonstro alegria diante de uma situação difícil, eu estou servindo ao Senhor. Que a gente possa servir ao Senhor com a nossa vida. Que a gente possa se colocar como Esther fez. A Esther, ela não só estava bem posicionada, ela não era somente uma rainha, ela escolheu se posicionar. Ela tomou uma decisão. Eu não vou ser somente uma rainha e ficar em silêncio e ver meu povo morrer. Eu não vou pagar o preço para correr o risco de também morrer. Ela tomou uma posição, ela tomou uma atitude. Ela decidiu, mesmo correndo o risco de ser morta, porque não se podia chegar à presença do rei sem que ele chamasse, ela decidiu se apresentar a ele para lutar pelo seu povo. Quantas vezes a gente sente medo das situações, ao invés de ir adiante, a gente decide retroceder, decide voltar para trás, decide deixar quieto. Quantas vezes? Que nessa noite a gente possa refletir um pouco, meus irmãos, sobre a nossa forma de vida, a nossa forma de viver. Que cada um aqui possa olhar para dentro de si e ver: será que eu tenho sido
como Esther, ensinável, obediente, sensível à direção do Senhor. Eu preciso me preocupar em como meu coração está diante do Senhor, a entrega que eu tenho dado a Ele, o valor que o Senhor tem na minha vida. Porque muitas vezes nós dizemos servir ao Senhor, amar ao Senhor, confiar no Senhor, descansar no Senhor, mas quando vem uma situação a gente se aflige, a gente já quer resolver a nosso modo, da nossa maneira. Mas como é isso? Se eu quero resolver, se eu quero fazer, e a vontade do Senhor, ela está onde? Aleluia. O confiar no Senhor está onde? O descansar no Senhor está onde? A vontade do Senhor, ela está onde? Se eu coloco a minha vontade à frente, eu anulo a do Senhor. Graças a Deus. Se eu quero resolver a minha maneira, eu anulo a maneira do Senhor resolver as coisas. Que a gente possa fazer como Esther fez. Eu acho esse exemplo de Esther lindo. Antes de falar com o rei, antes de ir para o embate, para a situação difícil, eu oro, eu apresento, eu chamo para que o Senhor venha comigo. Quantos de nós temos feito isso diante das situações difíceis? Será que a gente, antes de viver algo, de passar por algo, a gente tem apresentado ao Senhor? A gente tem pedido para que Ele venha conosco, para que Ele seja conosco, para que a vontade dEle prevaleça? Muitos não, infelizmente. Porque a nossa carnalidade, muitas vezes, ela é maior. Muitas vezes a nossa forma de querer resolver tudo logo e rápido impede o agir de Deus, porque o agir de Deus tem seu tempo, não é o nosso tempo. E a gente muitas vezes não entende isso. Muitas vezes a gente quer resolver da nossa forma. Que a gente possa também essa noite pensar sobre isso. Eu tenho deixado a vontade do Senhor operar na minha vida? Eu tenho permitido que o Senhor faça? Ou eu tenho feito o papel dele de querer resolver as coisas? Irmãos, Esther, quando ela se apresenta ao rei, ela se coloca de uma maneira humilde e inteligente. Ela não chega no rei já falando o que ela quer, pedindo, vomitando a vontade dela, mesmo tendo orado e jejuado. Ela chega ao rei de forma inteligente. Ela convida o rei e o seu ministro, que era Amã, para junto a ela estarem em um banquete. Ela prepara o ambiente. Quantos de nós temos preparado o ambiente, temos preparado o terreno, que é o nosso coração? Quantos? Muitas vezes a gente não faz isso, e Esther nos mostra isso também. O cuidado de preparar as situações, os ambientes, para que a vontade do Senhor venha se mover. Porque o Senhor, Ele não age onde tem bagunça. O Senhor não age onde tem conflito. O Senhor não age onde tem divergência. Não. O Senhor age em ambientes organizados, limpos, puros. Que assim possa ser a nossa casa, limpa, organizada, pura, preparada, cuidada, para que o Senhor Ele habite, para que o Senhor Ele esteja, para que a vontade dEle prevaleça. Talvez essa palavra possa estar sendo um pouco pesada, muito cheia de direcionamentos e observações e pontos a serem analisados na nossa vida. Mas nessa noite o que o Senhor me falou ao coração foi que nós precisávamos ser como Esther. Que nós precisávamos viver como Esther viveu. Deixarmos aprender as coisas do reino.
ser mais mansos e humildes, não achar que eu já sei demais e que eu não preciso ouvir. Sempre tem alguém que pode acrescentar algo na nossa vida, seja por uma atitude, seja por uma palavra, seja a forma que Deus achar que deve ser, mas nós sempre estamos aptos a aprender. E Esther, ela nos ensina isso de uma forma simples. Quando ela monta o banquete e ela se encontra com o rei e com Amã, Amã já estava com tudo preparado. Para quê? O primeiro judeu que ele queria matar, que morresse, era justamente aquele que ia tomar o lugar dele, aquele que ele estava querendo a morte, que era o primo de Esther. Quantas vezes as pessoas não querem nos prejudicar? Quantas vezes o nosso tapete não é puxado? E a gente às vezes pode pensar que aquilo é uma situação final, que não tem saída, porque falaram mal de mim, porque me caluniaram, porque as pessoas vão acreditar, quando na verdade aquilo tudo é uma preparação para que você possa ser exaltado no momento certo, porque quem nos justifica é o Senhor. Mardoqueu, o Mordecai, como vocês queiram chamar, eu gosto de Mordecai. Ele sabia da situação, ele viu tudo e avisou Esther. Ele sabia do perigo que ele e o povo dele corriam. Ele não teve medo, ele se posicionou, ele foi atrás. Que a gente possa ter essa força de correr atrás daquilo que a gente tem como objetivo. Que a gente possa ser posicionado para saber o que a gente quer. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, vocês sabem o que vocês querem da vida de vocês? A gente não veio aqui só para viver, só para existir. Existe um propósito na vida de cada um de nós, cada um que está aqui hoje, ouvindo essa ministração, ouvindo essa palavra abençoada do Senhor. Existe um propósito na vida de cada um de nós. Nós temos vivido esse propósito? Nós temos nos posicionado para sermos instrumentos do Senhor, para viver o que Ele tem para nós? Esther, ela se posicionou. Esther, ela se colocou no lugar que ela deveria estar. Ela permitiu que Deus fizesse através da vida dela. Ela se permitiu viver o propósito de Deus para a sua vida. E glória a Deus por isso. Porque graças à atitude de Esther, a força, a coragem, a determinação, a resiliência, a sensibilidade ao ouvir de Deus, ela conseguiu salvar o seu povo. Vocês já pararam para pensar que a nossa vida, o nosso testemunho pode salvar alguém? A nossa vida é um exemplo para quem nos segue. Vocês aqui, assim como eu, que tem filhos, vocês já perceberam quanto os nossos filhos olham para nós com admiração? Quanto nossos filhos veem na gente inspiração? Quem que é a mulher mais linda para um filho? Mamãe. Quem que é o meu herói? O homem mais forte? Papai. Isso é muito profundo, isso é muito forte, porque quando a gente mexe com os filhos da gente, parece que toca fundo no nosso coração. Parece que mexe com a parte fraca. E a gente tem sido o exemplo que os nossos filhos merecem. Nós temos vivido conforme a mamãe linda, a mamãe que consegue todas as coisas, que sara machucado, e o papai que desbrava tudo, que é forte, que é corajoso. Irmãos, o Senhor nessa noite Ele nos chama para rever as nossas vidas.
O Senhor nos chama para avaliarmos como nós temos vivido os nossos dias nessa terra. Qual tem sido o testemunho que eu tenho dado dentro da minha casa? Que é o primeiro lugar que você tem que dar para um testemunho. É a sua primeira referência. Qual tem sido o testemunho que eu tenho gerado nos meus filhos, no meu marido, na minha esposa? Qual tem sido o testemunho que eu tenho levado no meu trabalho? Eu sou uma pessoa estressada? Eu sou uma pessoa que fica só falando dos outros, reparando que o outro deixa de fazer? Ou eu sou aquela que estou ali fazendo o meu, o que me cabe, a minha parte, preocupada em dar o meu melhor, em oferecer o que eu tenho dentro de mim? Não espere, irmãos, que as pessoas ofereçam aquilo que você quer. As pessoas vão oferecer o que elas têm por dentro, e é onde a gente se frustra, porque eu espero demais de alguém que não consegue me dar. As expectativas que a gente coloca no outro, muitas vezes a culpa é nossa. Nós somos frustrados porque nós colocamos expectativas demais. Porém, se nós somos como Esther e servimos a um Deus fiel, a nossa expectativa não está no outro, a nossa expectativa está em Deus. Esther, em momento nenhum, duvidou do que estava por vir. Sentiu medo? Sim, normal. Porém, ela tinha certeza de que havia um propósito em ela ter se tornado rainha, em lutar pelo seu povo, em ser fiel, em estar ali naquele lugar. E eu te pergunto hoje, o lugar que você está, o que você tem feito? Mordecai, ele fez essa pergunta para Esther, aqui no capítulo 4, versículo 14, ele pergunta para ela: quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este rei? O que ele está querendo dizer? Quem sabe esse tempo que chegou agora não é o tempo de eu fazer alguma coisa? Você não foi colocada rainha por acaso, você não está aí à toa. Nós não estamos onde nós estamos à toa. Não fazemos parte da família que fazemos em vão. Há um propósito. Há um propósito sobre todas as coisas. Que nessa noite, meus irmãos, a gente possa olhar para dentro de nós, avaliarmos a forma como nós temos vivido, avaliar a forma como nós temos vivido o relacionamento com o Senhor. Que a gente possa se lembrar sempre da história de Esther, que nos traz ensinamentos variados de obediência, de propósito, de resiliência, de coragem, de força, de determinação, de obediência a Deus, de sensibilidade à direção do Senhor. Que nós possamos viver como Esther, que nós possamos nos espelhar nessa forma de vida, que foi uma pessoa assim como nós, que teve as dificuldades dela, teve o medo, sentiu o que a gente sente, mas escolheu agir de forma diferente. Nós temos o direito de escolha, todos nós temos. E o que a gente tem escolhido? O que a gente tem feito? Que nessa noite a gente possa olhar para dentro de si e buscar, avaliar como nós temos vivido, como temos nos posicionado, qual tem sido a nossa entrega, se nós temos vivido como instrumento. Que a gente possa se avaliar, feita a avaliação, que a gente possa transformar a nossa forma de vida. Assim como Esther passou por uma mudança drástica, um recomeço na vida dela, de simples moça, passou a ser a rainha. Ela teve que aprender, ela teve que sair da zona de conforto. E isso, sair da zona de conforto e fazer algo novo, gera dor.
Eu tenho que deixar de seguir um padrão que eu segui a vida inteira. Porque às vezes, irmãos, muitas coisas que nós replicamos na nossa vida vêm do que a gente aprendeu como ensinamento. Qual foi o ensinamento que nos foi passado? Quantas vezes os ensinamentos dos nossos pais não são equivocados se comparado ao ensinamento de Deus? Que a gente possa fazer essa avaliação nesta noite. Que a gente possa tirar toda a venda dos nossos olhos, olhar para dentro de si e buscar, verificar, fazer uma análise verdadeira do que eu tenho feito, como eu tenho vivido, qual que é o propósito de Deus, por que eu nasci? Vocês já fizeram essa pergunta? Por que eu nasci? Qual que é o propósito? O que Deus quer de mim? Muitas vezes nós sequer paramos para pensar nisso, e pensar nisso faz toda a diferença. Porque Esther, ela pensou: o Senhor me colocou aqui por alguma razão. Eu preciso agir como uma rainha. Eu preciso dar o exemplo. Eu estou bem posicionada, mas eu preciso me posicionar bem. Existe uma diferença de estar bem posicionado e se posicionar bem. Estar bem posicionado é você ocupar um lugar de ascensão, um lugar alto. Se posicionar é você escolher estar ali. É você escolher se posicionar. É diferente. Que nessa noite a gente possa escolher nos posicionarmos. Aleluia. Que a gente possa fazer a escolha certa, corajosa, sair da zona de conforto, mexer na nossa vida, para que a gente possa alinhar a vontade do Senhor com a nossa vida, para que eu possa viver em conformidade com a vontade que Ele tem para mim. Esther fez isso. Ela se colocou à disposição do Senhor. Ela confiou. Ela fez o que precisava fazer. Mas tudo debaixo da direção de Deus. Aleluia. E é isso que nós precisamos, irmãos. Da direção dEle, do poder dEle, da glória dEle, da unção dEle. Se a gente tiver isso, basta. Eu gostaria de convidar a igreja a ficar em pé, a fechar seus olhos. Que nesse momento a gente possa olhar para dentro de si, escolher nesse momento visitar o seu interior, verificar como ele está, verificar o que eu tenho feito. Olha para dentro de você, feche seus olhos. Esqueça que eu estou aqui, só vai ouvindo a minha voz. Feche seus olhos, por favor. Pai, nesse momento nós estamos aqui reunidos no Teu santo nome. Nós estamos olhando, Senhor, para dentro dos nossos corações. Nós estamos, Senhor, buscando a Tua avaliação, a Tua direção, em nome de Jesus. O Senhor conhece as dores de cada um. O Senhor conhece as angústias, os desafios, as tristezas. Visita, Senhor, cada coração nesta noite. Derrama a Tua graça, o Teu poder, a Tua glória, a Tua unção, o Teu favor. Que nós possamos, Senhor, ser renovados pela Tua presença neste lugar. Que nós possamos sentir o Senhor conosco. Ah, Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós nos arrependemos, Senhor, das nossas transgressões. Nesse momento, Senhor, nós tiramos toda a máscara e nos colocamos diante de Ti como nós verdadeiramente
Senhor, com a tua presença, que venhamos nos sentir acolhidos pelo Senhor, visitados por Ele, em nome de Jesus Cristo. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra, agradecemos por falar conosco nessa noite, pelo teu direcionamento, agradecemos, Senhor, por se fazer presente aqui neste lugar, agradecemos pela vida dos pastores, agradecemos pela vida dos presbíteros, dos diáconos, diaconisas, a todos aqueles auxiliares que aqui servem ao teu santo espaço, tua casa, todos aqueles que entregam de ti neste lugar, Senhor, que o Senhor possa visitar e renovar, mas que o Senhor visite também a todos aqueles irmãos, membros dessa igreja, que são instrumentos do Senhor na sua casa, no seu trabalho, na sua família, que nós possamos, Senhor, ser obras vivas do Senhor nesta terra, que a tua graça nas nossas vidas possam ser propagadas aos outros, que aonde quer que nós pisamos os nossos pés, a tua presença seja sentida, Senhor, porque o Senhor habita em nós, porque a tua graça está em nós, porque o Senhor faz parte de nós. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nesta noite nós pedimos e clamamos a tua presença de forma sobrenatural, de forma inimaginável, de forma palpável, em nome de Jesus Cristo. Oh Senhor, obrigada pela tua presença, pelo teu renovo, pela tua paz, pela tua bondade, principalmente pelo teu amor. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja o teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Podem se sentar, irmãos. Eu agradeço pela oportunidade. Eu agradeço por termos sido visitados pelo Senhor, porque aquele que abriu teu coração sentiu a presença real do Senhor neste lugar, se sentiu renovado, e nós possamos voltar para a nossa casa e tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Profetizo sobre a igreja uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos, uma semana de casos impossíveis sendo resolvidos, de tristeza sendo derrubada, de alegria sendo prevalecida, da paz do Senhor sendo restaurada nos nossos lares em nome de Jesus Cristo. Que seja uma semana de testemunho vivo a ser dado nessa igreja em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade, pastor. Glória a Deus. Fico muito feliz e honrado de ter irmãos tão queridos em Cristo Jesus, né? Graças a Deus. Amém? Todos estão me ouvindo aí? Amém? Graças a Deus. Agradeço pela pastora Karine, pastor Marco. Deus abençoe a vida de vocês. Eu sempre falo para a pastora, né? Quanto mais a gente se aproxima do Marco e da Karine, a gente passa a amar eles mais ainda. Um casal excepcional. Quanto mais você se aproxima, mais você entende o amor de Deus pela vida deles, né? Ela contou um breve testemunho aqui sobre a vida dela. Eu lembro um dia que eu cheguei na casa dela, eu mais a pastora, a gente conversou por muito e muito tempo, e foram horas e horas de diálogo, de conversa, né? E aquele dia foi um dia realmente que eu saí pensando que eu não tinha problema nenhum, que realmente é graça de Deus, né? Você viu que ela falou? Que ela era a única paciente. Vocês entenderam a proporção da graça de Deus na sua vida? Então tem coisas que Deus vai permitir a gente passar, mas no processo Ele estará conosco. Isso é a maior demonstração de amor de Deus para conosco. Em tudo Ele vai cuidar de nós, em tudo Ele vai zelar de nós, em tudo Ele vai demonstrar nos pequenos detalhes o amor dele sobre as nossas vidas. Isso não tem preço, irmãos. Vale a pena buscar ao Senhor, vale a pena, mesmo chorando, mesmo doendo, você adorar o Senhor. Amém?
E nós tivemos um monte ontem, foi sobrenatural. Né? Quem esteve no monte ontem, os irmãos levantam a mão aí. Não, foi sobrenatural. Sobrenatural. Não tem nem palavras para descrever como foi a experiência que a gente teve naquele lugar. Foi algo que eu vou com certeza levar para o resto da minha vida, porque foi extraordinário o que Deus fez ali. Né? Então a gente consegue ver como Deus ainda, como a gente não conhece Deus. Né? A pastora Karen falou, né? Quanto mais você pode ter 100 anos, você não vai conhecer a Bíblia, você não vai conhecer quem é Deus. Tamanho a proporção de Deus na nossa vida. E eu quero dar alguns avisos importantes para todo o ministério, principalmente para os irmãos aqui da Igreja Bandeirante Local, que nós vamos ter um congresso dia 26, dia 27 e dia 28 de junho. Amém? Amém. Pastor, qual o nome do congresso? Qual o tema do congresso? Somos luz. Quem é luz de Deus aí? Quem é luz aí? Congresso Somos Luz. Amém? Louvado seja Deus. Então vai ter esse congresso, esse movimento em 3 dias de poder, 3 dias de unção, de autoridade. E lembrando a todos que nós devemos se prepararmos. Você que é soldado de Cristo, se prepare. Assim como o Senhor falou com Josué, aquele que quiser ver maravilhas, se consagre, se santifique, se prepare, porque a batalha será árdua, a batalha será grande. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Esse será salvo, em nome do Senhor. Amém? Então, 3 dias de congresso, 26, 27 e 28. Temos também culto no lar, dia 28 do mês 4, agora esse mês, na casa dos diáconos irmão Adriano e diaconisma Fernanda. Amém? O nosso congresso conhece já o diácono Adriano, diaconisma Fernanda. Amém? Amém? Os irmãos que mais falam da igreja. Amém? Pensa nos irmãos que conversa, que é bom de papo. O irmão Valdo fica pequenininho perto deles, né, varão? Graças a Deus. E irmãos, eu tenho orado por todos, amém? Né, uma enfermidade muito grande, os irmãos têm me mandado muita mensagem, pastor, estou doente, estou enfermo. Então há um espírito de enfermidade, irmão, muito grande. E nós temos que orar contra isso. Está com problema, está com dificuldade, vamos orar. Está com dificuldade financeira, saúde, sentimental, espiritual, vamos orar. Tudo tem que ser oração. Tudo tem que ser dentro do padrão de Deus. Amém? Amém. Irmãos, outro aviso muito importante. Os irmãos lembram de um dia que eu falei de uma irmã que ela estava com uma casa para vender e estávamos orando por essa casa, e Deus, se Deus abençoasse dessa venda, ela ia abençoar uma oferta para a casa do Senhor. Amém. Nós oramos, fizemos nossa parte, os irmãos já conhecem aqui, né? Passar bem rápido, e Deus abençoou de uma forma muito rápida. Não, tudo foi, Deus preparou tudo. Deus preparou o comprador, Deus preparou a pessoa que vendeu, o corretor, né, que fala, Deus preparou o corretor sério, o corretor crente também, o corretor abençoado e um corretor honesto. E a gente tem que viver de forma honesta, né, em nome do Senhor Jesus. Quem trabalha com vendas sabe que é complicado, a honestidade está faltando muito, mas Deus tem honrado com pessoas ainda que são íntegras e são tementes a Deus. E ela vendeu essa propriedade que ela tinha e ofertou um valor, e esse valor a gente vai organizar a questão do padrão, tá? Vai ter o padrão trifásico, em nome do Senhor Jesus, 0 bala, trifásico, né? Já conversei com os irmãos aqui, tem que ser subterrâneo, tem todos os detalhes, bem mais a pastora bem leigo nessas coisas, mas nós temos pessoas aqui, amém? Sabe qual que é o nosso maior tesouro aqui, irmãos? São vocês. Nosso maior tesouro são vocês. Vocês são importantes para nós. Aqui nós temos de tudo. Aqui nós temos confeiteiro, aqui nós temos pedreiro, aqui nós temos pintor, nós temos gesseiro, aqui nós temos mestre de obra, né? Aqui nós temos pessoas do lar, aqui nós temos de tudo, irmão. Lava, passa, cozinha. Tem ou não tem? Então nós temos de tudo. Nós temos mão de obra para trabalhar, para levantar uma igreja, para derrubar uma igreja. Tem ou não tem? Tem tudo. Então vocês é o nosso maior tesouro. Sem vocês a igreja ela não cresce, ela não prospera. Amém? Então nós dependemos de vocês,
vocês dependem de Deus, né? Porque Ele é unicamente nas nossas vidas. Irmãos, também tem a rifa, a questão da rifa. Dia 19, né, pastora? Até dia 19, a gente vai estar recolhendo as rifas. Questão dos irmãos tem questão do acerto, né? Os irmãos já podem estar passando para a pastora. Dia 19 a gente encerra as rifas. E no dia 26 a gente vai ter já o sorteio da Airfryer doado pela diaconisa, olha, estou profetizando, ó, irmã Orquiza, amém? Graças a Deus, tem a irmã Orquiza, deu Airfryer, Deus tocou nela e graças a Deus, Deus vai abençoar tudo aquilo que nós contribuímos à casa do Senhor com alegria. Deus Ele dá em dobro aquilo que nós ofertamos ao Senhor, amém? Então, vai ter, dia 26 vai ter, em nome do Senhor Jesus, o sorteio vai ser filmado certinho e será, quem vai ser o ganhador, irmão, dessa bênção aí? Amém? Quem está precisando aí dessa Airfryer aí? É bênção, né, irmãos? E vou orar para Deus realmente abençoar quem está precisando. Aquela pessoa que tiver necessidade, Deus vai abençoar, né? Eu até pedi socorro aqui com a pastor Marco, pastora Karine, me ajude aí com essa bênção aí, né? Para a gente estar reformando, organizando algumas coisas aqui na igreja, né? Eu lembro que os irmãos chegou aqui, você lembra do altar, né? Tudo mudou a igreja? Parece outra igreja, né? Parece outra igreja, irmãos. Então, assim, Deus tem feito coisas extraordinárias, amém? Irmãos, da campanha, eu estava orando ao Senhor e eu escutei muito barulho de guerra. Estava aqui no altar escutando, meu Deus, o que é isso? E Deus me tocou uma passagem, uma vez eu ministrei numa vigília. Eu fui lá no nome, falei, gente, onde está essa passagem? Eu lembro que tinha um flyer do irmão que me mandou a foto e tal. Fui lá pesquisar, Deus mostrou o tema, mas eu não lembrava um versículo. Pois lá em Ezequiel, capítulo número 3, os irmãos leem lá que ele era atalaia. E quando ele era atalaia, depois os irmãos sabem o que é atalaia? Pesquise lá o que é atalaia, vê se os irmãos sabem. Quem sabe o que é atalaia aí? O que é atalaia de Deus? Pois os irmãos pesquisa aí, o que é, Carol? Mensageiro de Deus, amém? Confirmem lá, mensageiro de Deus, atalaia. Então ele ficava vigilante lá em cima de uma torre. E ali diz que ficou 3 dias lá parado esperando Deus falar com ele. E Deus falou com ele. Quando Deus falou com ele, Deus deu uma ordem para ele: desce e fala com o meu povo. E eram palavras duras, palavras de conserto, palavras de repreensão. Então, irmãos, preste atenção. Deus quer atalaias. Deus quer que nós nos preparamos para uma guerra espiritual. E eu preciso de vocês. Eu quero saber aqui, os irmãos que vai poder separar 2 dias da semana para consagrar, para jejuar. Eu preciso de irmãos que separem na segunda, preciso de irmãos que separem na terça, preciso de irmãos de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quantos dias tem a semana? Então eu preciso de irmãos que se consagrem 2 vezes por semana, tá? Depois eu vou fazer uma lista tudo certinho, os irmãos vão passar os nomes para a gente se consagrar até o dia desse congresso, desse movimento. Tem que se preparar, tem que orar, tem que buscar Deus, porque vai abrir o céu nesses 3 dias aqui em nome de Jesus, amém? Deus vai derramar bênçãos, milagres, transformações. Não perca esses 3 dias, vai ser fogo puro em nome de Jesus. Vamos colocar sobre os pés, em nome do Senhor. Falei lá, pega o microfone, tá? Corrente de mim lá. Significa sentinela, guarda ou vigia, sendo uma pessoa posicionada em lugares altos, muro, torres, para alertar sobre perigos iminentes. Espiritualmente refere-se aos profetas, como Ezequiel. Glória a Deus. Como Ezequiel. Isaías também foi atalaia. Oséias foi atalaia. Você pesquisa lá, tem vários profetas que foram atalaia. É aquele que avisa, aquele que comunica o povo do perigo iminente. Amém? É o sentinela que está ali posicionado. Deus quer pessoas posicionadas aqui nessa noite. Amém? Pastora Karine, que maravilha de palavras sobre Esther, né? Irmão, se vocês não conhecem a filha da pastora Karine, mas o pastor Marco está aqui, ó. Essa belíssima jovem aqui, olha como ela é bonita, né? É Esther, né? Bonita por dentro e por fora, em nome de Jesus. Sabe que eu fico olhando a elegância, né, da pastora Karine? Fala bem, bonito por dentro e por fora. Varão, Deus teve graça na sua vida, né? Em nome de Jesus, né? Assim como teve graça na minha, né? Pastor abençoado, bonito por dentro e por fora, brava, mas mulher de Deus, né? Em nome de Jesus. Todo homem tem que ter uma mulher brava, irmão. Mulher que está mansa demais tem que ficar brava. Amém, irmão?
Irmão Fábio, de vez em quando a irmã dá uns gritos lá também. Irmão Fábio fica meio esperto, hein, Lara? Tem que ficar esperto. Mãe Olete, a mãe Olete também é brava, mãe Olete. Ela fala, ó, irmão Luiz, calma, meu bem, calma, vai dar certo, né? Então, irmãos, eu reclamo tudo, estou aqui, mas estou olhando, observando. Amém, irmãos? Amém. Tem que ter uma mulher de Deus posicionada. Se o homem não tem uma mulher de Deus, a casa ela não se mantém. A mulher é coluna, né? Ela mantém a casa de pé. A mulher que não mantém a casa de pé, a casa faz o quê? Cai em cima do homem. É? Então tem que ter uma mulher de Deus ali. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Põe a mão no seu coração. Os recados estão dados, né? Então não perca o culto no lar nesse mês na casa de Diácono Adriano, Diaconisa Fernanda. Amém? Você que não tem um culto no lar, vamos marcar o seu culto, né? Procure eu, procure a pastora, para a gente estar agendando o seu culto no lar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, eu agradeço ao Senhor pela tua presença. Agradeço ao Senhor pelo meu Pai, pelo pastor Marco, pastora Karina, a sua família. Abençoa eles, Senhor. Guarda eles, Senhor. Livra eles de todo mal. Que eles venham sair daqui cheios, abundantes da tua palavra. Porque, meu Pai, nós sabemos que no reino do céu eles serão recompensados. Meu Pai, aqui na terra, às vezes nós não estaremos, meu Pai, sendo recompensados por homens. Mas no céu, meu Pai, nós seremos, meu Pai, recompensados pelo Senhor. Todas as nossas obras serão recompensadas por Deus. Porque Deus tem notado daquilo que nós temos fazendo, daquilo que nós temos feito no Teu reino, Senhor. Abençoa cada irmã que veio, que se dispôs a estar aqui ouvindo a Tua palavra. Que nós não venhamos sair daqui vazios, mas cheios da Tua unção, cheios da Tua presença. Abençoa, meu Pai, os dizimistas, os ofertantes. Abençoa, meu Pai, aqueles que estão contribuindo na Tua casa, para que nunca venha faltar nada, Espírito Santo. Visita, meu Pai, agora a saúde de cada irmão. Visita agora, Espírito Santo, todo espírito de enfermidade cai por terra, todo espírito maligno cai por terra, todo espírito de inveja cai por terra, porque, meu Pai, a Tua presença vai passar no meio de nós, a Tua glória vai passar no meio do povo. Deus está visitando alguns irmãos aqui nesta hora. Eu estou vendo a unção de Deus sendo derramada. Coloca a mão onde você sente dor, o Espírito Santo está passando. Deus está operando maravilhas em nosso meio. Aqui será chamada Betel, casa de Deus. Aqui ainda é casa de oração. Aqui ainda é onde Deus fala. Aqui é onde Deus promete e cumpre, porque Ele é fiel sobre as nossas vidas. Oh Espírito Santo, eu não sou nada, eu dependo da Tua presença. Eu sou falho e pecador, mas é a graça do Senhor que abundou sobre nós, é a Tua presença que abundou sobre nós, que nós venhamos ser revestidos de poder, de glória, de autoridade. Que esse congresso venha ser um congresso cheio da Tua unção, cheio da Tua presença, que venha ter cura, que venha ter milagre, que venha ter libertação. Eu oro, meu Pai, não para as coisas, meu Pai, naturais, mas para as coisas sobrenaturais, aquilo que é eterno, aquilo que é o céu. Que o Senhor venha salvar nesses 3 dias, que o Senhor venha batizar com o Espírito Santo, que todo irmão que está frio, todo irmão que está parecendo uma geladeira, venha sair daqui pegando fogo, cheio da unção, cheio da glória do Senhor. Que às vezes, meu Pai, chega com boca fechada, não dá glória, vai sair daqui falando em línguas estranhas, vai sair daqui cheio da unção, da graça de Deus, vai sair daqui falando 2 dias, 3 dias, exaltando o Senhor, porque Deus é bom e a Tua misericórdia dura para todos sempre, porque Deus ainda fala com o povo dele. Deus ainda é um Deus do povo. Deus ainda é um Deus que cura, que salva, que liberta e que o batiza com o Espírito Santo. Eu agradeço ao Senhor, Pai, pela Tua presença, e nos leve de volta em paz e segurança para os nossos lares, e nos prepare uma semana repleta de bênçãos, de cura, de milagre e de libertação, em nome do Senhor Jesus. Com a mão no coração. Quinta-feira não perca o culto de libertação, amém? Em nome de Jesus. Que a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, desde agora e para todo sempre. A igreja diz: amém. As palmas glorificam o nome do Senhor. Deus abençoe a todos.